falando hoje sobre a questão da recursão à esquerda e por que é importante falarmos um pouco sobre isso aqui hoje. Bom, nós vimos, que a gramática ela tem dois tipos de recursão em relação às suas formas de produção, as regras de produção da gramática. Nós temos a recursão à esquerda e a recursão à direita. Bom, é importante saber hoje por que queremos eliminar a recursão à esquerda, porque alguns algoritmos de análise sintática, que nós vamos falar futuramente, não gostam desse tipo de recursão, e nós vamos falar qual que é o problema que ela gera e como que eu posso manter a mesma linguagem que é gerada pela recursão à esquerda, que nós já sabemos que respeita a questão da associatividade de operadores, sem que eu possa estar mudando a linguagem. Eu quero fazer uma recursão à direita, ou seja, eu quero mudar, não quero ter recursão à esquerda, mas quero manter exatamente o que a recursão à esquerda gera. Então vamos ver como que isso funciona. Então a gente sabe mais ou menos como que é aqui a questão da recursão. Bom, então aqui, isso aqui que eu tenho é a minha recursão à esquerda. Tá? Um A produzindo ele mesmo aqui A, concatenado com alfa, ou o A produzindo beta. E eu tenho aqui a minha recursão à direita, que é isso aqui, o A produzindo alfa, depois ele produz o A, ou produz beta. Tá? Então, isso é recursão à esquerda e isso é recursão à direita. Tá? Olha só, vamos primeiro aqui definir o que é o alfa e o que é o beta. Tá? Então, o alfa, tá? Vou colocar aqui, depois eu apago. O alfa pode conter variáveis e símbolos terminais. Tá? E o beta, o que o beta pode ter? O beta pode ter a mesma coisa. Então, o alfa ele pode conter variáveis e símbolos terminais. Tá? Quaisquer variáveis, quaisquer combinação de variáveis e símbolos terminais da gramática, obviamente, que são permitidos dentro da linguagem. O beta a mesma coisa, com exceção do símbolo A aqui, tá? Com exceção do símbolo A, que no caso aqui é o símbolo que está do lado esquerdo da produção, o símbolo que está produzindo, tá? Então, nesse caso, o beta não pode conter o símbolo A. A recursão aqui está somente desse lado de cá, somente nessa produção aqui, tá? Eu tenho que ter pelo menos uma outra produção aí sem ter, ou não precisa, obrigatoriamente você não precisa ter o beta, só de você já ter o A alfa aqui, você já tem a recursão à esquerda. Agora, se você tiver o beta, esse beta não tem o A, tá? O símbolo A, tá? Então, dá um pause aí e copia isso aí para guardar isso aí, tá? Eu vou apagar isso aqui. Tá, então, vamos lá. O que eu posso produzir aqui? O A, ele produz o beta, Então tá aqui, fazendo as árvores de derivação. Ele produz o beta, o A, ele produz o A e o alfa, e aqui ele produz o beta, Então ele produz beta, beta alfa, e também ele produz isso aqui, Ele pode vir aqui, A alfa, o que eu posso fazer? A alfa, e aqui, por exemplo, eu venho com beta para finalizar, por exemplo. Tá? Então, qual que é a linguagem que está sendo produzida aqui? Está sendo produzido isso aqui, Eu estou produzindo beta concatenado com alfa asterisco, Por que alfa asterisco? Porque eu posso ter o alfa ou não, Por isso que tem um asterisco aqui, Eu posso ter somente beta. Tá? Então, beta é obrigatório. Agora, o alfa ele pode ser asterisco, ele pode ser zero ou muitos, Então, aqui eu posso ter um e posso ter muitos alfas. Tá? Então, por isso que aqui está formando beta asterisco. Então, essa é a linguagem que é formada por isso aqui, por algo desse tipo, com recursão à esquerda. Agora, vamos ver com recursão à direita. Tá?
O que eu posso formar aqui? Eu posso formar somente beta, certo? Posso formar o que mais? Posso formar aqui, ó, alfa A e depois beta, tá? Né? Posso formar aqui um alfa e depois um beta. E posso formar também o quê? Posso formar aqui, ó, alfa A, depois vem de novo alfa A, depois vem de novo alfa A, e assim sucessivamente. E termino com beta. Tá? O que está sendo formado aqui na minha linguagem? Está sendo formado isso aqui, ó, alfa asterisco, né? Porque pode ter 0 alfas ou n alfas e depois beta. Tá? É isso que está sendo formado aqui nessa linguagem. Ó, tá? E aí aquilo que eu falei no começo do vídeo. Como eu posso eliminar essa recursão à esquerda aqui, tornando isso aqui uma recursão à direita, mas respeitando os princípios da recursão à esquerda, que é o quê? O respeito à questão da associatividade, que nós falamos lá no vídeo 3. Tá? Então eu quero manter essa mesma linguagem, só que sem recursão à esquerda. Eu quero fazer o quê? Uma recursão à direita. Mas olha só, a recursão à direita me dá isso aqui, que é uma linguagem diferente disso aqui. Aqui está me dando beta alfa asterisco, aqui está me dando alfa asterisco beta. Então, eu quero mudar isso aqui para algo equivalente, recursiva à direita, que mantenha a linguagem. É possível, tá? Aí nós temos um método formal para isso, que é o método de eliminação de recursão à esquerda, mas mantendo a mesma linguagem que eu quero, que é essa linguagem aqui, tá? Mantendo o mesmo padrão de linguagem que está aqui. Tá? E por que a gente tem que fazer esse processo de eliminação à esquerda? Nós vamos ver mais futuramente na disciplina que existem alguns algoritmos que fazem análise sintática. Alguns desses algoritmos são os algoritmos que a gente chama de algoritmos de análise sintática top-down. Tá? São os algoritmos de análise sintática descendente. Tá? Eles vêm de cima para baixo. Tá? Eu vou explicar isso em detalhes. O que é ir de cima para baixo, tá? Assim como ir de baixo para cima, nos algoritmos de análise sintática ascendente. Tá? E aí, no caso, os algoritmos de análise sintática descendentes, os top-downs, eles não gostam disso aqui. Tá? Eles não gostam, perdão, disso aqui não. Eles não gostam disso aqui, ó. Tá? De recursão à esquerda. E a gente precisa de eliminar mantendo a mesma característica da linguagem, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Tá? Então, olha isso aqui, ó. Suponha que eu tenho isso aqui. Produzindo mais T ou T. Tá? Reparem o seguinte, aqui eu tenho recursão à esquerda, tá? Então é o seguinte, a regra qual que é? Nós não temos aqui esse demonstrativo aqui de quais são as partes que eu tenho que lidar, tá? Antes da gente fazer aqui, deixa eu mostrar, antes disso aqui. Então, eu vou pegar essa com recursão à esquerda aqui, tá? A está produzindo a alfa ou beta, tá? O que eu tenho que fazer então? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui agora, para modificar isso aqui para uma gramática equivalente, mantendo a mesma coisa que vai ser formada aqui, a mesma linguagem que está sendo formada aqui, que é beta, alfa, asterisco, né, que é o que eu quero formar, eu tenho que fazer o seguinte, aqui agora eu vou deixar essa gramática aqui parada, agora eu vou fazer uma nova gramática, que vai ser o A produzindo, aí no caso, beta, a linha. Criei um A', tá? E esse A', eu vou criar uma nova produção para ele aqui. A linha está produzindo o quê? Alfa, ó, isso, alfa, a linha, alfa, a linha, isso, pronto, tá? Ou lambda, né? Porque eu posso ter um ou mais alfas, 0 ou mais alfas. Tá? E isso aqui, o que eu estou fazendo isso aqui, quando eu coloco esse A' aqui? Eu estou fazendo o quê? O loop dele aqui, né? Eu estou podendo fazer essa produção aqui diversas vezes. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos ver se essa gramática com recursão à direita que eu fiz aqui, ela é equivalente a essa aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a árvore de parsing dela do lado de cá. Eu tenho o meu A, que está produzindo beta, e está produzindo a linha. E aí o meu A', o que ele produz? Ele produz alfa e
a linha. Se eu quiser produzir mais alfas, posso produzir mais alfas? Posso. Claro que posso. Alfa, a linha. E assim por diante. E termino aqui no caso com um lambda, tá? Então, o que eu posso produzir além disso aqui também? Posso produzir somente beta, né? Posso. Tá aqui, ó. A produzindo beta, a linha. E com a linha eu produzo lambda aqui, ó. Terminei, tá? Produzir somente beta. E se eu quiser produzir somente beta-alfa, posso produzir também? Pode, claro. Se eu quiser produzir somente beta-alfa, o que eu venho aqui? A produzindo beta, produzindo a linha. E o A' eu produzo um alfa e outro A' aqui. E o A' aqui eu produzo um lambda, tá? Então eu posso produzir, ó, com somente um alfa, somente o beta e beta-alfa asterisco. Então, reparem no seguinte, essa linguagem aqui, ó, essa gramática aqui, está produzindo exatamente beta-alfa asterisco, tá? Então, essa gramática aqui, com recursão à direita, que no caso aqui agora minha recursão está à direita aqui, né? Eu criei esse novo símbolo A', essa estratégia de criar esse novo símbolo A' aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a recursão dele à direita. Então, o que foi feito? Eu tenho uma gramática com recursão à direita, que gera a mesma linguagem que essa gramática aqui de cima, com recursão à esquerda. Então, eu mantive a mesma linguagem, que é o que eu quero, eu não quero alterar a linguagem, tá? Só que eu fiz o quê? Recursão à direita. Então, eu usei a estratégia de mudar a recursão, mantendo a mesma linguagem. É isso que a gente quer fazer para evitar que analisadores sintáticos descendentes tenham problemas. É isso que a gente tem que fazer. E agora nós vamos para o exemplo aqui, tá? Então, como que a gente aplica isso? De eu pegar aqui o beta, trazer aqui para o começo da produção, criar uma variável igual a essa variável que está tendo a recursão, coloco uma linha nela para diferenciar, tá? Para mostrar que é uma outra variável, ok? É melhor colocar a linha do que colocar outro nome para você não se confundir, tá? E aí, no caso, eu coloco aqui o A', a nova produção com essa variável nova que eu criei, produzindo o alfa aqui na frente e depois ela com recursão à direita. E também não esquecendo da produção lambda. Por quê? Porque eu posso ter 0 ou mais alfas, tá? Então, beleza. Aqui o que a gente tem? Ó, quem que é o nosso A aqui? O nosso A é o E. Então, aqui, ó, tá vendo? Olha ele aqui. Ele é o nosso A dessa nossa regrinha aqui, tá vendo? Ó, ele é o A. Esse A aqui, tá? E aí, quem que é o alfa aqui? Olha o nosso alfa aqui, ó. É o mais T. O mais T é o nosso alfa. E o nosso beta, quem é? Nosso beta é esse T aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Uma vez que eu conheci isso aqui, o que a gente pode fazer? Simplesmente jogar a regrinha que a gente fez aqui agora, que vai ser o seguinte. O que a gente vai fazer aqui? Vai ser o E, produzindo quem? O beta. Então, quem que é o nosso beta aqui? O T. E aí, o que nós vamos fazer? Criar um E', tá? Aí, no caso, temos que pegar a mesma variável e criar ela linha. Então, E' aqui, tá? T'. E agora o E' vai produzir o quê? O E' vai produzir alfa. Quem que é o alfa? Mais T aqui. Depois quem? Ele mesmo, né? O E', recursão à direita. Ou o lambda, né? Porque eu posso ter ou não isso aqui, tá? Então, está feito aí no caso né? Porque eu posso ir direto para o T, né? Perdão, posso ir direto para o T aqui, tá? Então, aqui nós temos essa gramática aqui com recursão à direita, que é equivalente a essa aqui com recursão à esquerda. Nós conseguimos fazer isso aqui. Então, a aplicação dessa regra, que faz essa transformação aqui, né, fiz essa transformação de manter a mesma linguagem que eu tenho aqui com recursão à esquerda para a mesma linguagem com recursão à direita, se chama eliminação de recursão à esquerda, tá? Então, aqui eu fiz o processo que eu tenho a mesma linguagem aí, tá? Então, aqui agora, deixa eu apagar aqui, vou apagar esse exemplo aqui, vamos pegar mais um exemplo para a gente fazer aqui, tá? É coisa só pausar aí e copiar onde foi feito, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui agora. Vou pegar esse aqui, ó. S produzindo S0, S1, S ou 0,1,
tá? Pegamos esse aqui. Então, olha aqui, ó, que interessante. Vamos ver aqui. Onde que está o nosso A? Quem que é o nosso A aqui? O nosso A é esse aqui, ó, tá? Esse é o nosso A. E esse aqui também, olha aqui, ó a recursão esquerda aqui, tá? E aí, quem que é o nosso alfa aqui? Nosso alfa é esse grupo aqui, tá? E quem que é o nosso beta? Esse grupo aqui. Esse é o nosso beta, tá? Beleza, ok. Agora, o que nós vamos fazer? Aplicar a regra que nós temos para eliminação de recursão esquerda, tá? Nós vamos pegar aqui, vamos pegar o S e vamos jogar o beta para frente, 0, 1, e aí nós vamos pegar quem? Criar um S' aqui, tá? O S' nós vamos jogar ele aqui para baixo, né? Uma nova produção com ele, com essa nova variável. O alfa vai vir na frente, vai ficar 0S, 1S. Depois vem quem aqui? O S' ou o lambda, tá? Então aqui nós temos uma gramática equivalente, vocês podem fazer aí, tá? Não vou fazer aqui não, mas vocês podem fazer as derivações. Vocês vão ver que essa gramática aqui com a recursão à direita, tá? Ela é equivalente a essa gramática aqui com recursão à esquerda. A linguagem que é gerada é a mesma, tá? Vocês podem fazer aí que vai dar certo, tá? Teve uma coisa que eu não expliquei aqui, que é o seguinte, por que a recursão à esquerda é ruim, né? Eu simplesmente falei que a recursão à esquerda é ruim para os analisadores sintáticos, mas eu não falei por que ela é ruim, tá? Então eu vou falar aqui agora exatamente por que ela é ruim, tá? Deixa eu fazer a árvore de derivação de novo disso aqui, tá? De que eu tenho aqui uma linguagem que é o seguinte, né? Eu tenho aqui, ó, a alfa, tá? Derivo aqui a alfa e posso terminar com um beta aqui. Então aqui eu estou gerando beta asterisco, tá? Terminei aqui com um beta. Se nós pensarmos em termos lá de linguagem de programação, que esse A aqui é uma função, vamos supor que o A é uma função, tá? Essa variável A é uma função dentro da linguagem. Então, o que eu estou fazendo lá? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho uma função A, e aí depois o que está sendo chamado aqui dentro? O A de novo. Depois que vem isso aqui, ó. Então, aqui eu estou chamando direto o A. Depois o que eu estou chamando? O A de novo. Primeira coisa que eu estou fazendo sempre é chamando A. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui é chamando A. Tá? E aí depois eu posso ficar chamando indefinidamente. Tá? Depois que eu vou olhar, depois de fazer as chamadas, que eu vou olhar o que tem dentro dessas funções. Qual que é o problema que eu pensando desse A em forma de função dentro da linguagem de programação? Eu não tenho nenhum tipo de controle aqui antes. Eu não tenho esse alfa atuando como uma estrutura de controle, de verificação, de critério de parada. Eu não tenho nada que me faça ter uma parada aqui. Eu posso ter uma chamada indefinida, um loop infinito aqui entre essas chamadas de função. Eu não tenho critério de parada aqui. Por isso que eu não quero a recursão à esquerda dentro da linguagem. Por isso que um bom projetista de gramáticas, um bom projetista de linguagem de programação, ele não vai querer esse tipo de coisa dentro da linguagem dele. Ele vai querer eliminar isso por completo. Ele quer eliminar isso de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Por isso que a gente não quer. Agora vamos pegar e vamos olhar esse lado de cá, tá? Deixa eu apagar aqui. O que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui dentro? Aqui eu tenho o meu A, tá? Continuando pensando o A em termos de função. Aqui eu tenho o A, tá? E aí quem que ele vai chamar primeiro aqui, ó? Primeiro ele está chamando aqui, ó, tá? Então aí agora o que eu tenho aqui? Eu tenho um alfa, depois o que eu tenho? Eu tenho um A, tá? Aqui no caso, por exemplo, ele chamou aqui esse A aqui, né? Chamou primeiro esse A, o alfa dele está aqui dentro, ó. Tá vendo? Depois esse A chama o alfa, ele está aqui dentro, tá vendo? Aqui não, aqui primeiro eu estou chamando um alfa, depois eu estou chamando um A, tá vendo? Então o que está acontecendo aqui? Esse alfa aqui, o que está acontecendo? Tá vendo que eu tenho ele antes aqui e aqui eu não tenho, ó? Aqui eu não tenho e aqui eu tenho. Então esse alfa, o que ele funciona para mim? Como um ponto de controle. Tá? Esse alfa ele funciona para mim como um ponto de controle. Então é importante que eu não tenha, né, a recursão à esquerda e tenha uma recursão à direita, para que eu tenha, em vez de ficar chamando funções atrás de funções sem ter um ponto de controle, eu não caia em situação de loop infinito. É por isso que a gente não quer ter recursão à esquerda nas linguagens.
Tá? Então aqui agora eu vou apagar aqui, nós vamos colocar alguns outros exemplos aqui para a gente fazer aqui, tá? Vamos continuar agora com outro exemplo aqui de gramática, fazendo essa questão, olhando essa questão de converter, né, eliminar a recursão à esquerda, mantendo a característica da linguagem, né, fazendo com que aquela gramática gere a mesma linguagem. Bom, nesse caso aqui a gente tem essa gramática aqui, ó, em questão, e aí nós vemos o seguinte, ela tem duas produções, essa gramática. No símbolo inicial dela, ó, nessa primeira produção, a produção do símbolo inicial, nós vemos que não tem nenhuma recursão, aqui, ó. Já na segunda produção tem recursão, tá? E aí onde tiver recursão a gente tem que eliminar, tá? Pode ser em qualquer nível de produção, nós queremos eliminar isso, tá? Então aqui sim, ó, nessa produção aqui, L produzindo L,S ou L produzindo S, eu tenho a recursão aqui do L. Então a gente tem que aplicar a nossa regrinha que é qual? Né? A alfa ou beta, o que eu faço? Né? Quando a gente tem isso aqui, que é a recursão esquerda aqui, o que eu faço? O A vai produzir beta, a linha, e o A' vai produzir alfa, a linha ou lambda, tá? O símbolo vazio. Tá? Então é isso que a gente quer fazer aqui. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Essa primeira produção mantém a mesma, ela não tem recursão, tem nada de errado com ela, eu vou mantê-la do jeito que está. Tá? Eu tenho que me preocupar somente aqui com a segunda produção aqui. Aí sim, aqui nós temos o nosso A, né, da nossa regrinha aqui, o L é o nosso A, então tá aqui o nosso A. O nosso alfa aqui vai ser o quê? A vírgula e o S, tá? Então esse aqui vai ser o nosso alfa. E o nosso beta vai ser o S aqui, dessa produção, tá? Então ele vai ser nosso beta. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui eu vou ter o meu L produzindo, tá? No caso aqui S e L', né? Peguei a mesma produção. E no caso aqui o L' vai produzir o quê? Vírgula S no L' ou lambda, tá? Então dessa forma, agora eu vou colocar o S aqui, a primeira produção, L ou X. Dessa forma aqui temos uma gramática sem recursão à esquerda, no caso aqui a recursão foi feita à direita, mas que é equivalente a essa gramática aqui com recursão à esquerda. Tá? Então está feito o exemplo aí. Tá? Aqui agora vamos ver o seguinte. Nós temos isso aqui, ó. Suponha que isso aqui é uma gramática que tem isso aqui, ó, diversas produções, ó. A produzindo alfa 1, A produzindo alfa 2, A produzindo alfa 3, A produzindo alfa n. Tá vendo que você tem diversas recursões à esquerda aqui nas produções, ó? Tá vendo? Várias. E aí produzindo beta 1, beta 2, beta 3 até beta n. Como que eu vou fazer nesse caso aqui? A mesma coisa, tá? Então vamos colocar isso aqui na forma correta, eliminando a recursão à esquerda. Eu vou ter aqui o meu A, tá? Produzindo aqui beta 1 a linha, beta 2 a linha, beta 3 a linha e assim por diante, até beta n a linha. E aqui na minha produção do A', o que eu vou fazer? Eu vou ter o meu alfa 1 a linha, alfa 2 a linha, alfa 3 a linha, até o meu alfa n, a linha, tá? E aí dessa forma eu consigo também, mesma coisa, fazendo aí uma gramática, né, sem recursão à esquerda, que eu mantenho as mesmas características da linguagem, tá? Então tá feito aí a eliminação da recursão à esquerda desse caso aí, tá? A gente esqueci aqui, claro, do lambda, né? Ou lambda aqui no final, tá? Então tá pronto aí. Agora, a gente viu, o que a gente viu até agora sobre gramáticas? O que a gente viu até agora? Licença que eu vou apagar isso aqui, tá? O que a gente viu até o momento sobre gramáticas? A gente viu que as gramáticas, elas podem ser, né, recursivas à direita e recursivas à esquerda, tá? A gente viu que as gramáticas, escrever do lado de cá que é melhor. A gente viu que as gramáticas, elas podem ser ambíguas
ou não ambíguas. Tá? E a gente tem mais uma coisinha ainda sobre gramáticas para ver, que é a questão de as gramáticas serem deterministas ou não deterministas. Tá? Uma coisa na análise sintática que a gente não quer de jeito nenhum, as gramáticas sejam ambíguas. Então, gramática nenhuma pode ser ambígua. A gente já explicou isso e a gente sabe como eliminar a ambiguidade em gramática. Ok. A gente acabou de ver agora que a gente também não quer de jeito nenhum a recursão à esquerda em gramáticas. Tá? A gente quer o quê? Que a gramática mantenha a mesma característica de uma gramática com recursão à esquerda para respeitar a associatividade, mas que eu faça, que eu reescreva essa recursão à esquerda de outro modo, preservando as características dela quando era com recursão à esquerda original. Então a gente quer fazer essa eliminação, chama isso de eliminação à esquerda. E eu quero que a minha gramática ela seja determinista. Eu quero que eu tenha uma previsão de produções. Eu não quero poder chegar e ter diversas produções iguais com o mesmo prefixo que eu possa fazer que me levem para caminhos incorretos. Eu vou explicar isso. Tá? Então eu quero que minha gramática seja determinista. Eu não quero que a minha gramática seja não determinista. Tá? Então, aí a gente não quer esse tipo de coisa aqui. Tá? Então suponha o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. Suponha que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um A produzindo alfa, beta, 1. Tenho aqui o A produzindo alfa, beta, 2. E eu tenho o A produzindo alfa, beta, 3. Tá? Eu tenho isso aí. Ok. Reparem no seguinte. Eu quero produzir isso aqui, ó. Eu quero produzir alfa, beta, 3. Então, eu quero produzir essa palavra aqui, ó. Alfa, beta, 3. Isso é uma palavra válida dessa gramática? Sim. Olha essa produção aqui. Ela está certa. Eu quero fazer isso. Tá? Então, o que eu tenho aqui para fazer? Eu tenho 3 opções. Tá? Então, o que o compilador, o que o algoritmo de análise sintática ele vai fazer? Ele vai vir aqui e fazer isso aqui, ó. Primeira coisa que ele olha, o que é? O alfa. Aí depois o que ele olha? Beta 1. Só que ele chegou aqui, ó. Tá errado, não é isso que eu quero, não. Eu quero alfa, beta 3. Então o que ele vai fazer? O que a gente chama de backtracking. Ele vai voltar para trás e vai começar do A de novo e fazer a produção. Tá? Ele está trabalhando tipo, no modo força bruta aqui. Tá? Então aí no caso eu estou forçando ele a trabalhar em força bruta. Aí de novo eu vou produzir o A aqui, ó. Tá? Então tá aqui, ó. A produzindo o quê? O que ele vai produzir primeiro? Alfa. Então eu já olhei isso aqui, ó. Isso aqui não deu certo. Agora eu vou vir para essa produção aqui, opa, tem uma outra produção começando com alfa, que a palavra que eu quero gerar começa com alfa. Então tá, beleza, essa segunda aqui, depois o que eu gero? Beta 2. Eu quero beta 3. É igual? Não. Então, o que ele faz? O backtracking de novo. Começa de novo por A. O que eu tenho agora? Essa produção aqui começando por alfa. E aí o que eu vou fazer? Beta 3. Tá? Agora sim, ó. Agora eu produzi o que eu quero. Mas repare no seguinte, nós estamos lidando com uma gramática extremamente pequena, extremamente simples. Imagina diversas produções como essa em uma gramática enorme. A quantidade de backtracking que o compilador vai ter que fazer. Imagina a quantidade de tempo de compilação, de overhead que você vai estar adicionando ao seu processo. Então, o projetista em gramática não pode ter esse tipo de coisa aqui, ó. 3 produções começando com os mesmos símbolos. Isso é não determinismo. Ele não sabe qual das 3 ele tem que pegar para chegar e produzir a palavra correta que eu estou querendo. Tá vendo? Ele teve que fazer 3 vezes aqui, ó, começar por alfa 3 vezes. Ele tem 3 caminhos para poder ir. Eu tenho esse caminho aqui, esse caminho aqui, esse caminho aqui. Tá? O que ele vai pegar primeiro? A primeira produção que tiver lá para ele pegar. Até ele chegar nessa ele vai produzir. Só que isso é custoso, aí a gente não quer isso. Tá? Então eu tenho que fazer um processo de eliminar esse não determinismo da gramática. Tá? E esse processo de eliminar o não determinismo da gramática se chama fatoração à esquerda. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Fatoração à esquerda. Tá? É o processo de
eliminar o não determinismo da gramática. Tá? Então, isso é fatoração à esquerda. Tá? Então, a fatoração à esquerda é o processo de eliminar o não determinismo da gramática. E como que eu posso fazer isso? Para a gente eliminar esse processo de decisão múltipla aqui, eu tenho que postergar essa decisão. Então, como que eu faço para postergar essa decisão? A gente tem regra para isso também. Então, nesse caso aqui, ó, tá, que tem não determinismo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aqui, ó, o A, o que ele vai produzir? O alfa, que é o meu fator determinante dos três aqui, e depois ele vai produzir o quê? Um A'. E aí sim, nesse A', tá? Nessa variável A', que é uma outra variável, tá? Isso aqui não confundam, tá, gente? Aqui é outra variável, isso não é recursão à direita, tá? Que fala, opa, isso é recursão à direita. Não, não. Isso aqui é outra variável, não é recursão à direita, tá? E aí sim aqui eu produzo beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Então, esse processo aqui de converter essa gramática aqui, tá, para essa gramática aqui, esse processo que eu fiz aqui é o chamado processo de fatoração esquerda, que elimina o não determinismo da gramática. E agora é importante destacar uma coisa aqui, que é o seguinte, eliminar o não determinismo da gramática não significa que estou eliminando a ambiguidade da gramática. Vocês podem fazer exemplos aí de gramáticas com não determinismo e fazer esse processo de eliminação, né, de postergar aí, a opção da gramática, a escolha não determinística, né, a gente postergou aqui para essa variável A aqui, né, a linha, que aí sim aqui eu tenho primeiro só a escolha aqui, né, primeiro o que eu faço aqui, ó, eu tenho alfa, A', tá? E aí sim, uma A' que eu posso produzir diretamente o que eu quero, porque eu tenho três produções diferentes, ó. Esse é diferente, né? B1 é diferente de B2, que é diferente de B3. E aqui eu já sei quem que eu vou escolher. Se eu quero B3, aqui eu já escolho direto beta 3, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui que a gente fez, que é fatorar à esquerda, não elimina ambiguidade, tá? Tem muita gente que confunde isso. Então, eu vou até deixar escrito isso aqui, tá? Fatorar à esquerda não significa que eu eliminei ambiguidade da gramática, tá? Então, fazer fatoração à esquerda não significa que você eliminou a ambiguidade da gramática. Então, o que é recomendado? Pode ser que, quando você faça a fatoração à esquerda, pode ser que a ambiguidade seja eliminada. Mas aí, como que você não pode assumir isso como certeza, tá? E o que você tem que fazer para verificar se a gramática é ambígua ou não? Não tem jeito, tem que pegar uma palavra que é gerada por aquela gramática e ver se para alguma palavra, uma palavra só se quer, se você conseguiu duas árvores de derivações diferentes, a gramática é ambígua, tá? Então, nesse caso aí, fazer fatoração à esquerda não significa que a gramática vai se tornar uma gramática não ambígua, tá? Então, hoje nós vimos os conceitos de eliminação de recursão à esquerda e eliminação de não determinismos da gramática usando o processo de fatoração à esquerda e eliminação de recursão à esquerda, tá? Então, concluímos o vídeo de hoje.